aula hoje nós vamos falar sobre agricultura brasileira. Nós sabemos que o Brasil, historicamente, ele sempre foi um grande produtor agrícola desde a época da colonização. Esse processo de colonização que aí aconteceu no Brasil, o Brasil ele está entre os principais países de produção de alimentos, relativamente vinda da agricultura, e essa importância faz com que ele seja um grande exportador. Mas como o Brasil conseguiu isso tudo? Primeiro, solo, extensão territorial e desenvolvimento de algumas técnicas. Mas primeiro eu quero falar um pouquinho para vocês sobre subsídio. Subsídios são incentivos fiscais que o governo dá ou ajuda os agricultores, como juros mais baixos para financiamento ou até mesmo sem juro algum. Também nós temos nesse processo da agrícola do Brasil, desenvolvimento tudo, nós temos os chamados commodities. O que são commodities? Commodities nós podemos dizer que são produtos in natura, produtos que ainda irão ser processados. Temos um exemplo, a soja no Brasil, nós temos petróleo, café e uma série de outros tipos de produtos que o Brasil vende in natura. Ele vende e depois ele compra o produto pronto. Ou seja, o Brasil é um grande produtor de commodity mundial. E nós também não podemos esquecer de falar sobre o agronegócio. O Brasil, ele conseguiu nesse processo todo ter o agronegócio como amigo dele, ou ser aliado. O agronegócio nada mais é do que a interação entre a pecuária, o extrativismo e a agricultura. Lembrando que o Brasil é um grande exportador desses produtos e o agronegócio ele chegou para agregar todos esses conteúdos, que podemos dizer assim, que é o agronegócio. Mas vamos lá. Mas quais são os fatores que fazem com que um país ele consiga desenvolver ou não a agricultura? Vamos lá. No Brasil nós temos três principais: o solo, o clima e o relevo. Vamos lá. Começar com o solo. O solo brasileiro, não em todas as suas regiões, mas principalmente na região sul, sudeste, centro-oeste e alguma parte do nordeste, ele tem um desenvolvimento muito grande. Ou seja, o solo em algumas dessas áreas é rico em nutrientes, facilitando a cultura e a produção de alguns alimentos. Outro fator, o clima. O clima nós sabemos que ele vai interferir ou não, dependendo da região. Então, uma área onde chove pouco, onde as mudanças climáticas acontecem muito rápido, ou onde é muito seco ou chove muito, vai dificultar o seu processo. Porém, nem todos os lugares nós temos esses problemas. E também nós temos o relevo. O relevo é um fator primordial para o desenvolvimento da agricultura, pois principalmente em áreas planas é muito mais fácil de se plantar e de se produzir do que em áreas íngremes, fazendo com que o Brasil, principalmente na região centro-oeste e em parte da região sul, há um planalto e há uma característica muito boa para se plantar ou para se produzir. Mas todo esse processo de desenvolvimento da agricultura brasileira se deu pela modernização, ou seja, o uso de máquinas dentro da propriedade. O Brasil, a partir da década de 60, 70, ele começa a ter o chamado êxito rural. O que é o êxito rural? O deslocamento da população do campo para a cidade. Esse desenvolvimento, ou esse deslocamento, se deu por um fator: a mecanização no campo. As pessoas que antigamente trabalhavam no campo, elas começam a perder a sua fonte de renda, o seu trabalho, e se deslocam para as cidades. A cidade não está preparada, ou não estavam preparadas, para receber um fluxo muito grande de pessoas. Os primeiros problemas em relação à urbanização das cidades, onde nós vamos ter a favelização, a violência e uma série de outros questionamentos sobre a infraestrutura das cidades. O Brasil, ele conseguiu, nesse processo da agricultura e desenvolvimento da agricultura, estabelecer alguns parâmetros. Ou seja, ele conseguiu, de uma forma ou de outra, desenvolver parte da sua agricultura e outra não. Vamos lá, nós temos ainda aquela agricultura tradicional no interior. A agricultura familiar do Brasil ainda é muito forte, principalmente na região sul. E lembrando também
que todo esse processo de desenvolvimento da agricultura teve um personagem ou uma característica muito interessante, que é a reforma agrária. O que é que foi a reforma agrária? A reforma agrária foi um programa que o governo fez para as populações do campo, ou os agricultores, ter sua própria propriedade, pois o sonho da população do Brasil é ter o seu próprio cantinho para se trabalhar, principalmente no campo. O que aconteceu? Os governos, como tentaram fazer a reforma agrária, pegar grandes latifúndios, grandes áreas, propriedades, e dividir entre os agricultores, os menores. Porém, esse é um debate muito grande que até hoje não foi bem resolvido. Alunos, estudem, façam as atividades, leiam a apostila. Qualquer dúvida, o professor está aqui para tirar as dúvidas. Boa semana e tchau!